Voipés, acidente aéreo 2283. Estamos gravando esse vídeo aqui agora, dia 6/7 de julho de 2026. E semana passada tivemos aí algumas notícias que tumultuaram aí a comunidade aeronáutica e também a comunidade jurídica, quando foi falado sobre o inquérito policial que está prestes a terminar. A previsão é que se conclua mês 7, né, até o dia 30 de 7 de julho de 2026. E quais foram as perguntas? Recebi, inclusive, muitas perguntas. E o que é que nós podemos falar sobre esse assunto? E vamos aguardar, na realidade, o desfecho. E aí sim nós vamos comentar, caso seja publicado, seja aberto ao público. Se não for aberto ao público, nós vamos também nos reunir para conversar. Eu falo reunir porque eu tenho um grupo de peritos que vai se reunir para tratar deste assunto. Lembrando que é uma aeronave, a TR-72, que caiu, lembra? Nós chamamos foi um parafuso jato, tendo a consequência ali da morte aí de todos os ocupantes. O voo IPES era o voo 2283, foi dia 9 de agosto de 2024, estamos caminhando aí para 2 anos, 62 vítimas fatais, 58 passageiros e 4 tripulantes ali na cidade de Vinhedo, que foi uma cidade ali no interior de São Paulo. Lembrando que a aeronave já estava ali no controle de aproximação, já se preparando ou se colocando numa fase de descida e também pouso. E o que nós vamos oferecer aqui é um bate-papo do CSI da aviação, essa concepção, que é um oferecimento aí da AB Alfa Bravo Papa Alfa, que é a Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. Para mim, professor Carlos Azan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Sempre lembrar que a nossa concepção aqui é a concepção de CSI, responsabilidade, é dentro do aspecto de perito aeronáutico. Na academia, nós temos uma variação de cursos, uma variação de assuntos, tópicos, muitos deles disponíveis gratuitamente, tá bom? Então, você pode entrar em contato com o professor Calazans, eu vou deixar aqui. Há muitos debates, muitas aulas gratuitamente. E sempre lembrando que CSI está falando de perito, peritagem, está falando do aspecto jurídico, não só, mas também na esfera penal. E aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: foi acidente ou crime? Que pergunta, hein? Que pergunta. Nós vimos alguns comentários de alguns internautas já falando, Calazans, isso aí não foi acidente, isso foi uma tragédia anunciada. Inclusive, uma pessoa, né, um internauta que é ligado aí à Associação das Vítimas, falou alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. O inquérito policial, ele tem a finalidade de apurar o crime e sua autoria. Pronto, acabou. Então, se houve inquérito policial, a finalidade, o que é inquérito policial? É um procedimento administrativo realizado pela polícia judiciária, com a finalidade de apurar crime e a autoria. Mas, professor Calazans, é possível investigação? Existe uma falácia no seio da aviação que a pessoa, um perito mais dedicado, não vai cair nessa pegadinha. Não, professor Calazans, em se tratando de aviação, não pode apurar responsabilidade. Ou a investigação técnica, que é aquela feita com finalidade de apurar, melhor, prevenção, tudo bem, que apura fatores contribuintes, feita pelas autoridades aeronáuticas, é verdade. Tá? Mas o próprio anexo 13, ele prevê também investigação judicial. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto, eu vou deixar o link aqui para que você assista a aula, onde eu faço a diferença entre investigação técnica e investigação judicial. Então, sem essa falácia, que não pode haver nenhum anexo, nenhum documento internacional revogou o Código Penal brasileiro, nem o Código Penal de Processo Penal, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui tem um peso, é uma balança da justiça,
né? Quando fala assim, inquérito, não está falando de procedimento de técnico, está falando de procedimento voltado aí para responsabilidade. E um dos tópicos interessantes aqui, hoje mesmo eu conversei com um delegado federal, inclusive nós vamos fazer uma live aí, esse delegado já se colocou à disposição para participar, e nós vamos trabalhar, e ele falando como é que ele, como delegado, trabalha com a peritagem, com o trabalho de perícia. E aqui, um dos tópicos que está sendo ventilado é a transcrição das conversas da cabine. O que os pilotos conversaram entre o piloto e o copiloto, comandante e copiloto? Olha que coisa interessante. Será? O professor Calazans não acusa. O professor Calazans sempre faz perguntas. Será que, diante daquilo que eles conversaram, assumiram alguma culpa? Eles fizeram alguma declaração a respeito da operação da aeronave? Isto é muito importante. Alguém comentou, Calazans, é muito fácil agora colocar a culpa em quem morreu. Olha, a professor Calazans nunca vai colocar a culpa em ninguém. O professor Calazans não acusa, não é promotor, não sou delegado, sou jurista e perito, mas não sou delegado nem advogado e nada. Então, eu não acuso. O professor Calazans faz pergunta. A transcrição, aquilo que foi falado na cabine, pode sim servir para apurar responsabilidade. Se eles não estão aqui para se defender, né, nós vamos ver como é que essa transcrição vai ser trabalhada dentro do contexto do inquérito. Aí eu faço a seguinte pergunta: falhas no sistema de antigelo? Vamos lá? Eu coloquei isto, vocês poderão ver que eu fiz outras lives, podcasts, já trabalhando com esse caso. Então, a aeronave, ela entrou numa região onde havia formação de gelo severo e a pergunta que nós fazemos é a seguinte: a aeronave, no caso o avião, tinha algum sistema de antigelo ou algum sistema que prevenisse ou formasse gelo e no caso, ir ali quebrar o gelo? Eu não vou falar sobre aspecto técnico aqui agora, mas essa pergunta ela é muito, muito, muito interessante. A pergunta é: a aeronave, quando decolou, sabia da formação de gelo? Ela tinha dispositivos para prevenir ou desfazer uma possível formação de gelo? São estes os pontos que serão, sim, muito, muito bem trabalhados. E repito, o que eles falaram a bordo, se foi gravado, como foi gravado, a transcrição, pode não acusar, condenar ninguém, mas vai sim traçar uma linha de investigação interessante. E a pergunta, caso a aeronave tenha decolado com um sistema em falha, primeiro preciso saber se é item no Go, ou seja, se era um item obrigatório para que a aeronave pudesse voar. Ou, se o sistema tivesse em falha, a aeronave deveria ser groundeada, deveria ficar no chão. Aí a pergunta é o seguinte: se a aeronave decolou para uma região de formação de gelo severo e tinha algum dispositivo inoperante, em mau funcionamento, ou desligado, quebrado, seja lá o que for, quem que é responsável? Aí eu faço a seguinte pergunta: quem? Os pilotos, caso houvesse uma deficiência. Caso. Pergunta: os pilotos sabiam dessa deficiência ou não? Isso muda a história em relação à responsabilidade dos pilotos. Se alguém sabia, quem é alguém relacionado à manutenção? E quando eu falo relacionado à manutenção, aí nós temos aí uma série de profissionais: supervisor, gerente, inspetor. Tá? No nosso curso, melhor, vou bater um bate-papo, é muito pleonasmo nisso, né? Mas no nosso bate-papo, nós vamos trazer um mecânico, ele já confirmou a sua presença, e esse mecânico foi investigador do CENIPA, hoje ele é perito aeronáutico, e além disso, seu mecânico muito, muito experiente, ele é também advogado, inclusive escritor de livros, e já trabalhou em vários casos como perito aeronáutico, que ele vai falar no que se refere à manutenção. E aí, pessoal? E aí? Muito cuidado, não vou acusar ninguém.
Mas os profissionais trabalhando na área jurídica, eles vão precisar identificar. Vamos lá? O inquérito, ele é o que mesmo? Inquérito é um processo administrativo realizado pela autoridade judiciária com a finalidade de apurar crime, as condutas, se houve crime, e também os possíveis, indiciar quem foi, quem são os atores. E aqui, para mim, eu tenho esse ponto muito, muito, muito importante. Por que que ele é importante? Porque quem são as pessoas envolvidas? Como particularizar a conduta de cada um e saber se um ou outro deu causa a resultado. Isso aí, para mim, é o ponto máximo, uma coisa que quem é especialista em investigação e prevenção não aprende e nem tem a finalidade de aprender, porque a investigação preventiva tem outra finalidade, segue outro método. Mas, em se tratando de inquérito, acusação e possível ação, isto é importantíssimo. A importância, estou sendo redundante, pleonástico, a importância de ter um perito para orientar os profissionais da justiça, para identificar quem são os possíveis profissionais envolvidos e particularizar suas condutas. E, mais importante ainda, saber se as condutas estão dentro da relação nexo-casal, ou seja, se a ação ou a omissão de algum profissional deu ali, provocou ali o resultado. Então, profissionais relacionados à segurança, profissionais relacionados à operação. E aí, um outro ponto aqui na Câmara do Meio, esse outro ponto aqui, que é o dolo e culpa. Olha que coisa interessante, né? Nós já tivemos casos passados, o 907 Legacy teve problemas ali, teve dolo, teve culpa, houve uma discussão muito interessante, o promotor achou uma coisa, a justiça achou outra, interessante. E aqui também, se a aeronave decolou com dispositivo inoperante e não poderia ter decolado, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: houve dolo? Dolo eventual? Ou alguns profissionais talvez tenham agido com intenção, não com a intenção, mas com assumir o risco? Isso vai ser muito, muito bem debatido. E aí eu falo, há necessidade de perito. O que é perito? Perito é o profissional que tem conhecimento teórico e conhecimento prático, que viveu. Para responder a essa pergunta, precisa de muita perícia. Lembrando que esse foi também um grande desfecho no TAN 3054, onde vários profissionais antigamente ocupava-se, né, identificava o piloto. Aqui, nesse caso, nós tivemos outros profissionais que não eram os pilotos que foram acusados. E, nesse caso, o VOIPES 2283 está caminhando para um desfecho semelhante. Entender esse caso que TAN 3054, ocorrido dia 17 de julho de 2007, ali por volta das 19 horas, no aeroporto de Congonhas. Esse acidente foi muito interessante no que se refere àquilo que nós estamos falando, e parece que a história volta a repetir-se. É outro pleonástico aqui, se repetir, porque voltou a repetir. Mas vamos lá. E aí, uma coisa interessante, a Polícia Federal, ela vai fazer um inquérito. Depois, uma outra fase, é o Ministério Público. A pergunta é, o relatório final, a conclusão, né, do relatório final, o relatório final do inquérito policial, não estou falando da investigação do CENIPA, do inquérito policial. O Ministério Público vai denunciar ou não? E quais as pessoas, quais os profissionais que o Ministério Público vai denunciar? Então, você tem a Polícia Federal, depois do inquérito, você tem a acusação e tem um outro detalhe, que é a Justiça. A Justiça pode acolher ou não uma denúncia. E no caso 907 Lex, foi uma coisa muito interessante, que nós tivemos ali a acusação a título de dolo e o juiz ali entendeu que não era a título de dolo, sim a título de culpa. Esse caminho ele é muito interessante e eu tenho para mim que a comunidade aeronáutica, pilotos, controladores, mecânicos, profissionais de uma forma geral, aprendeu muito pouco ou
não aprendeu nada em relação ao 907, a Mamonas Assassinas, né, e o TAN 3054. A história volta a repetir-se e algumas perguntas são as mesmas. Então, nós temos aqui, repito, no nosso bate-papo com esses profissionais, o assunto vai ficar mais amplo e profundo e mais claro, tá bom? Só lembrando que o inquérito tem por finalidade a responsabilidade penal. Claro, não é o nosso foco aqui hoje, claro que esse acidente pode decorrer dele também a responsabilidade civil e também administrativa, a gente vai conversar. Eu creio, vamos ver se é isso mesmo, que caso haja um inquérito, um indiciamento, eu acho que haverá um indiciamento. Tá? Eu acho que haverá um indiciamento. A pergunta é saber de quem, quais os profissionais. Eu acho que vai ser no artigo 261 do Código Penal Brasileiro e, dependendo do caso, se houver ali culpa ou até mesmo dolo, lembrando que se equipara o 121 nos seus artigos seguintes, podendo chegar aí uma pena em torno de 20, 30 anos, caso haja acusação, principalmente a título de dolo ou dolo eventual, mas nós vamos conversar também depois. Tá? Aí eu faço o convite, nós teremos um encontro de peritos aeronáuticos, só lembrando que o professor Calazans tem curso de perito aeronáutico, contudo, nós temos muitos eventos gratuitos e gratuitamente disponíveis, e esse vai ser um deles. Então, nós vamos gravar e vamos disponibilizar. Quer fazer o curso do professor Calazans? Faça. Não quer? Você tem também uma grande oportunidade para aprender muito. Lembrando que nesse encontro de perito eu vou contratar perito. Aqui não tem, desculpa a expressão, tem Zé Mané, não tem iniciante, não, que são pessoas, delegado, tem também já outro, um controlador de tráfego aéreo que é advogado, que é perito especializado em peritagem, é perito aeronáutico e também em segurança de voo. Então, ele consegue ver as duas vertentes. Então, esse encontro, aguarde aí, eu não sei quando vai ser realizado, nós vamos esperar a conclusão do relatório. Caso ele seja público, melhor ainda. Se não for, nós teremos condições de fazer um comentário técnico dentro da ótica de peritos aeronáuticos. Para mais informações sobre o nosso encontro, eu faço o convite para que você participe do nosso grupo de peritos gratuitamente, e ali você vai receber todas as informações dos nossos encontros, principalmente esse encontro com os peritos aeronáuticos, além do QR Code. Eu vou deixar também o link do grupo, e aí você pode fazer parte e participar sem ter nenhum vínculo com nenhum curso, nenhuma assinatura do professor Calazans, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.